Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros. Hoje vamos aprender com a Bíblia como podemos ser pais de Deus e que usam da maternidade, da paternidade como uma fonte, como um meio de discipulado, ou seja, como que você, pai e mãe, pode usar da sua influência para tornar o seu filho um discípulo ou um seguidor de Jesus Cristo. A Bíblia nos ensina que os pais precisam adotar algumas posturas para que possam ensinar os filhos, para que possam imprimir nos filhos o interesse pelas coisas de Deus, o interesse pela religião. Primeiramente, a Bíblia ensina que os pais e as mães precisam governar os filhos com bondade. Vamos ler aqui para você, amigo ouvinte, o que está em Efésios, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Esse texto nos mostra, em primeiro lugar, que pais e mães cristãos não vão ficar irritando seus filhos. Não vão fazer com que os seus filhos se afastem da religião ou se afastem de Deus por causa do comportamento duro dos pais. Pais cristãos precisam educar os filhos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor e precisam tratar os filhos como o Senhor trata os seus filhos, com muito amor, paciência e misericórdia. Além disso, a Bíblia diz que você e eu, que nós pais, devemos ensinar não apenas com bondade, mas também pelo bom exemplo. Vamos ler aqui o que está na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 2. Tito, capítulo 2, versículo 2, nos mostra a importância de ensinarmos pelo exemplo. Esta frase, amigo ouvinte, que muitos pais de forma insensata usam, é a seguinte frase: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Esta é uma frase absurda que revela a insensatez, a falta de prudência de alguém que se diz pai ou se diz mãe. Porque a criança aprende pelo exemplo, muito mais do que por palavras. E Tito capítulo 2, verso 2 diz assim: os homens mais velhos devem exercitar o autocontrole, a fim de que sejam dignos de respeito e vivam com sabedoria. Devem ter uma fé sólida e ser cheios de amor e paciência. Aqui neste contexto, o apóstolo ensina que os homens mais velhos deveriam, pelo exercício do autocontrole, servirem de exemplos para aqueles que são mais novos. Então, este princípio se aplica também aos pais. É por meio especialmente do exemplo que as crianças aprendem. Por exemplo, a forma como você trata a sua mulher, você estará dando ao seu filho uma base para que ele trate também a mulher dele no futuro. A forma como você trata o seu marido, você está dando para o seu filho ou para a sua filha uma maneira, diríamos assim, um padrão para que ele trate o seu cônjuge no futuro também. A forma como você trata as pessoas, a forma como você lida com seus negócios, tudo isso de alguma forma é observado por seus filhos e eles vão aprender com você. Então você precisa ter em mente que você é um grande exemplo. Em Gênesis 18, 19, lemos o seguinte: Deus falando com Abraão: eu o escolhi para que ordene a seus filhos e às famílias deles que guardem o caminho do Senhor, praticando o que é certo e justo. Então farei por Abraão tudo o que prometi. Então Deus quer que você seja um exemplo, que pelo seu exemplo você ensine os seus filhos. A Bíblia também ensina que vai chegar um momento em que nós precisaremos disciplinar os filhos.
Isso está em Provérbios capítulo 29, por exemplo. Tem outros textos que falam sobre isso, mas Provérbios 29, 15 diz o seguinte: a criança que é corrigida se torna sábia, mas o filho indisciplinado envergonha sua mãe. Veja, a correção torna a criança sábia. Mas você não pode entender a palavra correção como se referindo apenas ao castigo físico, não. Nós podemos corrigir por meio de palavras, por meio do chamado castigo, ou seja, se a criança não aceita a instrução boa, privá-la de algumas coisas até que ela aprenda que todo erro tem uma consequência. E em último caso, obviamente, a varinha não vai matar ninguém, desde que você não seja um abusador e nem uma abusadora. Pais que disciplinam fisicamente os filhos sem antes seguirem todo o processo de paciência, diálogo, são pais péssimos, são péssimos pais, não estão formando cidadãos para o reino de Deus, estão formando criminosos. Amigo ouvinte, se um filho seu decidir viver longe de Deus, que não seja por sua culpa, porque senão Deus vai cobrar isso de você. Se um filho seu decidir fazer o mal, que isso seja por livre e espontânea vontade dele, mas que não seja por sua culpa, porque Deus vai cobrar de você. Então pare com esta ideia, que eu sei que alguns ainda têm, de que filho bom é aquele que apanha. Não, isso é um bandidismo, não é assim que as coisas acontecem. Quando a Bíblia fala para não tirar a vara do filho, você percebe que a disciplina física vem em último caso. Primeiro a Bíblia diz para ensinar os filhos com bondade, diz Efésios 6,4. Depois a Bíblia diz para ensiná-los pelo exemplo, Gênesis 18:19. Ontem nós aprendemos sobre um plano de desenvolvimento espiritual dos filhos, em Deuteronômio 6:4-9, que envolve o quê? Repetição, paciência, e a disciplina física, de acordo com a Bíblia, vem em último caso. Uma disciplina física, uma varinha, não vai matar ninguém. Agora, você não está livre diante de Deus para disciplinar fisicamente seu filho ou a sua filha, se você não é um pai amoroso, se você não é uma mãe paciente, se você não é uma pessoa bondosa, se você não dá bom exemplo. Então, há uma série de fatores importantíssimos a serem colocados em prática. E pode ter certeza, se você colocar isso em prática, muito raramente você vai precisar disciplinar fisicamente um filho. Eu, por exemplo, a minha filha mais velha, Yasmin, hoje ela está com 8 anos, fará 9 anos em setembro. A única vez que eu disciplinei ela fisicamente foi uma vez, quando ela tinha 4 aninhos, né? Depois de muito diálogo, muita paciência. Eu me lembro que ela estava chutando-me. Eu estava dirigindo e ela chutando o banco lá atrás. E ela brigava e berrava e gritava e não queria seguir viagem. E nós dois, minha esposa e eu, com muita paciência. Minha esposa deu mamar, fez isso, fez aquilo. Eu também. E nós conversando e dialogando, até que chegou um momento que eu tive que prometer a ela que ela continuasse chutando o papai não ia conseguir dirigir e ia ter que discipliná-la. E aí, depois que ela me testou para ver se eu ia fazer mesmo, dei uma pequena e leve palmadinha, ela levou aquele susto, chorou, tudo mais, e resolveu o problema. Nunca mais precisei disciplinar a minha filha. Minha filha vai fazer 9 anos, e de minha parte ela ganhou uma disciplina física uma vez só. Minha esposa, quem sabe, 1 ou 2 também, porque não foi necessário. Não é necessário. A disciplina física é só em último caso. E se você seguir as orientações bíblicas de educar com amor, com carinho, com paciência, lembrando que um dia você também foi criança e que gostaria que tivessem paciência com você, pode ter certeza, raramente você vai ter que usar uma varinha ou algum outro recurso físico. Mas se tiver de usar, é melhor usar do que depois ter que visitar um filho na cadeia por ele ser indisciplinado. Então vá à Bíblia, aprenda com a Bíblia, seja uma pessoa equilibrada e, acima de tudo, seja um pai e uma mãe
amorosa. Seja um pai amoroso, uma mãe amorosa e que cumpra a sua palavra. Se você não cumprir a sua palavra, obviamente as suas crianças vão ver que você é uma pessoa frouxa de palavras e vão abusar de você. Então dê um exemplo de amor, mas ao mesmo tempo de boa firmeza, uma firmeza amorosa e paciente cumprindo com a sua palavra. Você gostaria de receber a programação da Rádio Novo Tempo e também o programa Lições da Bíblia via WhatsApp? Você tem essa oportunidade agora. Você pode acessar ADV, A de amor, D de dado, V de Vitória, adv.st/Rádio Novo Tempo. Ao acessar, você pode cadastrar-se e receber este programa, além de outros conteúdos exclusivos diariamente. Cadastre-se, é grátis, é prático e com certeza você estará também compartilhando esperança com outras pessoas. Fique com Deus e obrigado por acompanhar mais um programa Lições da Bíblia. Você ouviu Lições da Bíblia. Apresentação: Leandro Quadros.